Olá, gente boa de Deus, Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez em nosso canal, depois de um tempinho sem uma gravação direta das nossas séries, reproduzindo um pouco de participações em debates, falando de temas tão pertinentes, tão importantes e tão necessários de serem falados aqui. Mas hoje estamos de volta para prosseguir em uma das nossas séries Você Entendeu Errado. E hoje, o Você Entendeu Errado é o texto de Mateus capítulo 10 e verso 29. Mas antes de tudo, eu tenho sempre que pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você curta, que você comente, que você faça dar a relevância a esse canal e ao que aqui tem sido postado. Nos acompanhe também, nos siga em nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Twitter que agora é o X, né? O Facebook, o Instagram, e você também possa contribuir com esse canal, tem um QR Code aí no cantinho, você poderá também contribuir para que a gente chegue um pouquinho mais longe com o que nós postamos aqui. Então, vem comigo entender certo o que até então você entendeu errado. Bom, nessa série Você Entendeu Errado, eu sempre introduzo dizendo que é porque nós temos enfatizado sempre aqui que erramos não interpretando corretamente o contexto bíblico, porque todo texto bíblico tem um contexto histórico, contexto linguístico, contexto imediato, tem um contexto. E nós entendemos muitas vezes errado um texto bíblico exatamente porque nós deixamos de prestar atenção ou erramos por não considerar um contexto daquele texto, daquela passagem. Bom, provavelmente você já citou esse texto de maneira a falar que nenhuma folha da árvore cairá sem a permissão de Deus, que inclusive é frase de uma dos louvores cantados no meio pentecostal. Ou você talvez já tenha dito que tudo o que acontece foi por um decreto de Deus, ou seja, que o Deus soberano não deixa nada acontecer se ele não tenha antes decretado que aconteça. Olha, se você já falou, se você já cantou, se você já pregou, e inclusive baseado no texto de Mateus 10, 29, você entendeu errado. Vamos ao texto? Mateus 10, 29, eu vou recitar aqui para você e vai estar aqui na nossa tela com você, duas versões, e você vai entender por que eu vou ler essas duas versões, até por conta das interpretações que temos sobre ela. Bom, a primeira versão está na Nova Versão Transformadora, que diz assim: quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Bom, a outra versão, ela está na versão da King James, ou Bíblia King James, BKJ. E ela é interessante porque ela vai traduzir basicamente como está no original. Ou seja, no original não está nenhuma palavra que possa ser traduzida por conhecimento, por entendimento, por vontade, por permissão ou qualquer outra semelhante. Diz assim, o Mateus 10, verso 29, na versão da King James: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Bom, você vai entender o porquê de eu ler essas duas versões e vai entender por que na versão da King James não está sem o entendimento, nem sem o conhecimento, nem sem a vontade, nem sem a permissão, nem sem o consentimento do vosso Pai, mas está apenas sem o vosso Pai. Bom, o problema com este texto está exatamente em relação à sua tradução, porque todas as outras versões, e aí eu só ressaltei as duas que
traduzem diferente, que são as que nós acabamos aqui de citar e de ler com você, e que apareceu aí no vídeo para você também, são as únicas que diferem das outras. Todas as outras versões, elas estão sempre traduzindo com sem permissão, sem a vontade, sem consentimento, sem não deixar e etc. Bom, primeiro eu preciso dizer como está à luz do original bíblico. A palavra original grega, que você vai ver aí, é a palavra eneu. Aneu. Aneu propriamente uma preposição que ela simplesmente significa sem. E no original só está o aneu, sem, apenas aneu, sem. E não mais além disso. Porém, esta preposição, ela na verdade, ela abre um leque para sem o quê? E ela abre o leque para que se possa, sim, traduzir sem a vontade, ou sem a intervenção, ou sem o conhecimento, ou sem a ciência, nesse caso, do vosso Pai, ou de Deus. Inclusive, uma grande autoridade na área grega, J. Thayer, ele vai justamente dizer que esse sem o conhecimento, né, ou sem a vontade, ou sem a intervenção, já é usado desde, né, desse significado aí, desde Homero até o tempo presente, tá? Desde de Homero em diante já se vem tendo esse entendimento, né, do sem a vontade, ou sem a intervenção, ou sem o conhecimento de Deus. Então, apesar de que essa preposição ela possa ser traduzida como sem a vontade, ou sem a permissão, ou sem o consentimento, ou sem que ele deixe, a gente precisa olhar o contexto imediato. E deixa eu explicar por que eu estou indo nesta direção do que você entendeu errado. Primeiro, é porque a maioria das versões, como eu já disse, a maioria delas estão traduzindo sem a vontade, sem a permissão, sem o consentimento. E baseado nisso, ainda que a gente aqui não negue que Deus é soberano, que Deus intervém quando quer, que Deus permite, não permite, que Deus faz e deixa de fazer, mas esse texto ele é usado muitas vezes para entender-se uma espécie de decreto de Deus, uma espécie de Deus que está fazendo com que as coisas mínimas da vida aconteçam porque ele decretou que acontecesse. E aí, frases como essa, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, ela acaba dando a entender de que Deus é a causa primária. Primária e última também de todas as coisas que estão acontecendo, tirando de sobre os ombros dos homens a responsabilidade, o compromisso, a livre agência, o livre escolha, ou como alguns preferem dizer, o livre-arbítrio. Então, apesar dessa proposição, ela poder sim, em muitos contextos, ser traduzida o sem, dando a margem e abertura para que também seja colocado sem a vontade, sem a intervenção, sem o consentimento, mas ela também abre para ser também traduzido como sem conhecimento. E aí a gente precisa olhar o contexto que vem do verso 26 ao 29, na verdade o capítulo inteiro, mas do verso 26 ao 29, o que está sendo tratado é Deus falando, Jesus falando a respeito de um Deus, de um Pai, o vosso Pai celeste, o vosso Pai, como é o texto usado, o termo usado por Jesus, que é o que tudo conhece, o que tudo traz à luz, o que está presente, porque esse texto inteiro do capítulo 10 é um texto que na verdade está falando da comissão dos 12. São duas comissões que Jesus enviou aos seus discípulos, e o Lucas é o único que fala das duas. Lucas capítulo 3 vai falar de uma, no 10 vai falar de outra. Mateus e Marcos são os únicos que falam dessa única comissão, a comissão dos 12. E Jesus vai dizendo dos desafios que esses discípulos teriam nessa grande comissão. E principalmente dos versos 26 em diante, Jesus está falando do sofrimento, está falando da perseguição, está falando de uma série de coisas como desafios e dizendo que ele traz à luz o que está oculto, ele conhece todas as coisas, ele está presente. Então, o contexto leva-nos a entender que esse sem, ao invés de ser traduzido como sem a vontade, sem consentimento,
sem a determinação, né? Sem a intervenção, ele é melhor traduzido como sem o conhecimento, sem essa presença conhecedora de Deus. Por isso que é exatamente isso que o contexto nos ajuda. E, é claro, os versículos posteriores também ao verso 29 vai nos ajudar a entender isso. Por isso, Jesus está, na verdade, encorajando seus discípulos, afirmando que nada acontecerá sem o Pai estar presente, sem o Pai estar ciente. E é só a King James, na versão que aqui também lemos com vocês, que faz uma tradução bem ao pé da letra, onde ela simplesmente vai traduzir sem o vosso Pai. Porque essa preposição sem, ela sim dá essa abertura para que se traduza sem a vontade, ou sem a intervenção, ou sem o conhecimento. Por isso que nesse contexto de Mateus 10, 29, a melhor dos verbos aí, a melhor dos complementos aí é sem o conhecimento, é o verbo conhecer. Por isso, apesar da maioria das versões não traduzir conhecimento, esta é a que melhor se encaixa, a que mais se adequa, a que mais se coaduna com o contexto imediato desse texto, inclusive impedindo que sobre esse texto haja qualquer determinismo fatalista, haja qualquer calvinismo extremado e haja qualquer ideia, interpretação de dizer que Deus é a causa direta e última das mínimas coisas, como quem decretou que elas acontecessem, e não apenas como Deus que deixa que o curso da história aconteça sem que ele deixe de ser soberano, sem que ele deixe de estar presente, sem que ele deixe de estar ciente.